Você tem um pet? Manda foto do seu pet. Faz pergunta pra gente, a gente quer ver, pode ser? 1231041212, hashtag EuNaTV. É fato que, como tutores, a gente precisa se preocupar com a alimentação dos nossos animais de estimação. Mas é normal que a gente fique assim na dúvida, se algum alimento pode ou não pode ser dado a eles. Isso acaba gerando um cenário de incertezas que pode colocar em risco o bem-estar dos nossos bichinhos, a saúde deles. Por isso, a gente precisa buscar informações confiáveis para tomar as melhores decisões. Agora, para a gente desmistificar algumas das principais dúvidas sobre a alimentação de cães e gatos, quem nos ajuda a desvendar os mitos e descobrir as verdades sobre isso é a veterinária doutora Jaqueline Gagliardi. Seja muito bem-vinda. Ela não veio sozinha, já gostaria que apresentasse a gente. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Olha isso, Oi, Liane. meu amor. Coisa linda, esse é o Theo. Nossa, que delícia, Theo. E essa aqui é a Manuela. Oi, como ela é charmosa. Lindo, Theo. Você é muito lindo. É uma cara. lady, né? Nossa, e ela tem uma pelagem diferente, né, doutora? Ela tem uma coloração, ela é rajadinha, né? Ela tem uma coloração diferente. Gente, essas línguas. Eu não aguento. Precisa dar beijo, né? Dá beijo, que delícia. Que linda, gente. Igual o Jack, tão comportado como. Doutora, quando a gente fala sobre alimentação, eu acho que a gente tem muito aquela coisa do que a avó dava, né? E às vezes a gente quer fazer a mesma coisa, enfim. Tanto a alimentação quanto brinquedinhos podem ser prejudiciais para eles caso a gente dê algo errado, doutora? Pode ser, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que da época das nossas avós houve um avanço muito grande, né? Dos estudos, do que a gente sabia e sabemos hoje, né? Então pode sim. Brinquedo, a gente sempre pode dar os brinquedinhos para pets, né? Pode ser. Mas sempre monitorado, porque nenhum brinquedo ele é indestrutível. Então a gente não pode dar um brinquedo, é a mesma coisa que uma criança, e sair de perto. A gente tem que estar sempre monitorando, porque caso eles consigam tirar um pedacinho, destruir o brinquedo, que a gente tire e já não dê mais para brincar, para evitar que eles engulam, e aí pode ter algum outro problema mais grave. Né? Assim como a alimentação, a gente sabe que tem muitas verduras, algumas frutas que a gente pode dar para os animais e outros não. E às vezes a gente quer dar de tudo que a gente come para eles e não é bem por aí. É, como a Abby falou, é o que a nossa casa fazia, né? Exato. Pegava o resto da mesa, o resto da comida e dava pro cachorro. Eu tava conversando com a doutora que hoje eu faço a alimentação do Jack, né? Enfim, há bastante tempo, há muitos anos já. E realmente no início ele tinha um pouco de alergia, comia só ração, tinha alergia, tinha algum problema também de pelo, soltava muito pelo, né? Ainda solta bastante, mas diminuiu bastante. E aí o fato da alimentação natural ajudou muito o Jack. Hoje ele tem 8 anos e parece um touro. Ele é gigante, ele é muito, muito forte mesmo. E em relação aos brinquedos, o que eu percebo somente nessa raça, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque eles são fortes. E não é interessante também de ficar atiçando esse tipo de brincadeira, doutora? Essa brincadeira da força, ficar disputando com eles? Depende do quanto você vai brincar, né? Acho que a questão de atacar ou de causar algum tipo de desconforto não é muito legal. Eles, por exemplo, né, convivem juntos. Eles gostam muito de brincar, eles mesmos de cabo de guerra. Então pega cada um brinquedo de um lado e ficam brincando. Eles fazem isso. Mas é na medida deles, né? Às vezes ela já tem mais idade, então você às vezes vai brincar, o tutor vai brincar com o animal que já tem um pouco mais de idade, eles podem exagerar. Então tomar cuidado com essas coisas com muita força, né? Boa. Vamos para os nossos mitos e verdades? Vamos. Vamos lá. Essa aqui é super boa. Eu acho que muita gente em casa vai ficar de olho. Doutora, dar ossos para cães é seguro? É um mito e é verdade, né? Por quê? A gente tem que pensar sobre ossos. Que ossos? A gente vai no açougue e vai comprar um osso para dar para o cachorro? Isso não, né? Não é saudável, até por N intoxicações que podem acontecer naquele osso, naquela forma de conservação, e também por soltar as lascas, né? O animal ele vai adorar, vai morder e aquilo vai começar a soltar pedacinhos e ele pode engasgar, isso pode fazer mal para ele. Então, não é legal. Agora, você tem outras opções no mercado que você pode dar também, que são os mesmos formatos de ossinho. A gente tem até aqui um exemplo, ó, de um ossinho que é vendido em pet shop, né? E você pode dar para o seu animal. Ele promove a mesma rigidez, que é para que ele mastigue e faça um exercício de toda a musculatura da região da cabeça, né? Vai se distrair, não vai roer seus móveis, vai estar ali brincando, porém ele é totalmente vegetal.
Então, conforme ele vai mordendo, ele vai se desfazendo, né? E ele pode engolir tranquilamente, não vai fazer nenhum mal. Boa. Então, é algo próprio para eles. Eu ia perguntar se pode engolir, porque os meus em casa, eles adoram. Tem esses e tem uns mordedorzinhos também, né? E às vezes você fala assim, nossa, isso aí tá ficando horrível. Alguns eu jogo fora, né? Pra comprar outros, mas alguns você vê que eles vão destruindo mesmo. Esses não tem problema, de repente, se ele ingerir. Depende da composição. Então, por exemplo, existem alguns ossos parecidos com esse que são de raspas de couro bovino. Isso não é legal porque ele faz esse puxa-puxa que você falou e pode engasgar, inclusive. Então, esse daqui, como é um mix de farinhas, ele vai realmente esse é um mix de dissolvendo. farinhas, Ele é é o totalmente vegetal. Entendi. Então, ele vai se dissolvendo, né? Vai virando realmente um pozinho, uma farinhazinha. Eles podem engolir, vai ficar um pouco no chão ali, não tem problema, depois a gente limpa. Mas não faz mal. Muito legal. Boa. Então, ó, já viu. Osso, pra você ir lá no açougue e pedir? Não Não, de jeito nenhum. Nem cozido, né? Não. Nem cru, nem cozido. Nada. Melhor evitar. Nem o de galinha. Ai, comida. Isso. Não, principalmente, né, doutora? Principalmente. Tudo eles vão gostar, mas nem é porque eles gostam que a gente vai dar. Exato. Essa pergunta eu achei interessante. A gente pode oferecer suco e chá para os nossos pets, doutora? E agora? E agora? É verdade. Ah, que legal. Olha! Não sabia disso, não. Podemos Pode. tomar um chá da tarde juntos? Podemos. Só interessante camomila. Jack precisa de camomila. Seria Acho que bom. seria Chá bom de uma maracujá camomila. para ele. A gente pode, só lembrando, sempre natural. Nada industrializado, com conservante, com adoçante, com açúcar, né? Pensando sempre no equilíbrio da dieta. Como o Léo falou que cozinha para o pet, você se preocupa com a questão da dieta e da nutrição. Isso é muito importante. Então, sempre natural, feito em casa, em pequena quantidade, né? Em temperatura ambiente, ou geladinho, ou até cubinhos faz o suco bem concentrado, congela e depois você coloca aquele cubinho na água para ajudar a refrescar, né? E tomar cuidado com as frutas cítricas, né? Que isso não faz bem para o animal, ele pode ter aí um problema na gastrointestinal, isso não é legal. Laranja, abacaxi, morango, Exatamente. por exemplo. Tá. Laranja e abacaxi são os grandes vilões. E sempre qualquer fruta tirar o caroço. E água de coco? Água de coco pode dar, ela é super hidratante. Pode dar Boa. também. Pode sempre saborizar a aguinha deles, ou dar um pouquinho só do suco ou do chazinho, não tem problema nenhum. Você tá gostando do carinho? Adora, né? Um carinho. E eu tô adorando você aqui perto do meu pezinho, que meu pé tá gelado. Aí você tá tão quentinho. Boa. Chá também os mais naturais possíveis, né, doutora? Exatamente. Uma camomila, por exemplo, coado, sem semente, né? Eles gostam muito, por exemplo, de erva cidreira. Olha, então se de repente eles estão com barriguinha ruim, pode dar também, igual a gente? Pode, bem pouquinho, mas pode, não tem problema. Boa. Ah, essa aqui é boa. O cão e o gato pode precisar de suplementos? Porque a gente tem falado tanto disso hoje pra gente, né? Ah, a gente não ingere fibras necessárias, enfim. Eles também, doutora, ou não? Mito ou verdade? Vamos lá? Verdade. Precisam, mas sempre sob a consulta de um médico veterinário. Por quê? Hoje em dia a gente trabalha com muita ração, né? De uma variedade muito grande, seja ela seca, seja ela úmida, mas ela já é balanceada. Então o médico veterinário vai poder te orientar sobre a idade do animal, se ele tem algum problema de saúde ou não e precisa de uma suplementação adequada, né? Então sempre consultar o seu médico veterinário. Nada que em excesso é bacana, assim como a ausência também. Então às vezes o animal naquele momento não precisa de suplementação. Vai depender da alimentação que ele já usa, né? Já consome e da idade dele também, enfim, do grau de saúde dele. O fato de eu dar a natural, eu preciso suplementar um pouquinho. Precisa. Tem algumas coisas que eu coloco lá junto com a comida dele. Precisa que Falta. como é feito na ração, né? Todo um mix ali de vitaminas, aminoácidos, etc. Então, no seu caso, com certeza, o veterinário já colocou suplemento, um um pouquinho. suplemento. E aí, falando de alimentação, doutora, é possível as pessoas falarem assim, ah, mas eu quero deixar o meu cachorro comendo só coisas vegetarianas, sem carne. É possível, doutora? Aí essa parte a gente já vai tratar como mito, né? A gente tem que lembrar que os nossos cães, eles são carnívoros por classificação, mas na verdade eles têm uma alimentação, ele é onívoro. Então ele come vegetais, mas come muita proteína também, né? Então eu sei que a gente tem às vezes um hábito vegano, vegetariano, mas é algo muito restrito para os animais. A gente precisa ter esse balanço na alimentação deles. Então não dá para ele ter uma dieta somente vegana, né? Vai faltar alguns nutrientes ali. Ele precisa ter uma dieta baseada nisso, como o Léo faz em casa, ou uma ração industrializada que não tem problema nenhum, mas ela vai ter ali seu equilíbrio. Boa. Eu vou fazer uma polêmica aqui que eu gosto, Manda. eu vou até pular várias aqui, que essa aqui eu acho bem legal. O gato, ele pode beber leite? Ele ama beber leite, doutora? O leite é bom agora? para ele? Todo desenho animado vai falar do gato tomando leite. Todo gato adora leite. Exatamente. Mas, de novo, é um mito.
né? Por quê? Todos nós, quando nascemos, os mamíferos, né? Quando a gente nasce, a gente vai tomar o leite do materno e tudo mais. Os gatos é a mesma coisa, ele vai mamar na gatinha, na fêmea, tudo certinho. Porém, ele tem enzimas e naquele momento ele precisa do leite para poder crescer e para adquirir todos os nutrientes que ele precisa. Com o amadurecimento, ele vai perdendo algumas enzimas que vão digerir a lactose, né? Então, talvez ele até tenha algum tipo de intolerância, pode ter uma diarreia, pode ter vômito. Pode ser que não aconteça, mas de toda forma, o leite de vaca não é o leite que é ideal. Né? Nem para o gato, nem para o cachorro. Então, o leite ele é adequado na época certa, quando ele é bebezinho recém-nascido. A partir do momento que o animal já entrou no alimento semi-úmido e depois no úmido ou no sólido, ele já não precisa mais desse tipo de alimento. Então, é um... Boa. Vamos O dar Léo bastante está amando água pros você gatinhos. aqui, viu? Cara. Ele está falando assim, Jack, Ai, você coisa podia ser linda. assim. Podia mesmo, né, Jack. Theo? E a Manuela tá com Ei, ciúme. Manu, você tá com ciúme, Manu? Não delícia. fica com ciúme, não. Tem espaço pra todo mundo em casa, viu? Oi. Não se preocupa, não. Tem perguntinha de WhatsApp. Boa. Faz pra Legal. gente, Léo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Coloca pra gente. Érica, Brasília. Minha gata Greta, que nome lindo. Adora o milho. É só abrir a lata que ela aparece do nada miando. Tem algum risco? Obrigado pela pergunta, Érica. E como a Greta é pergunta. linda. Linda demais, hein? Maravilhosa, olha que Linda linda. demais. E aí, doutora? Olha, o risco que tem seria dela engasgar. Aham. Então tome muito cuidado. Obviamente, imagino que seja um milho cozido. Ela tá falando que cozinhou a espiga, o milho Não, ela foi cozido. da lata. Do milho Ah, o da da lata. lata, É. que já é cozido também, então ok, mas eu teria um cuidado só para ela não engasgar e nada em excesso, né? Senão ela pode também causar aí um probleminha intestinal no gato. Ah, importante. Então nada em Boa, excesso. nada em excesso. Voltando no leite, que eu também onde você tenho vai? uma outra coisa. Onde você vai? Ai, eu tô olhando, tô querendo dar uma Onde é que volta. você vai? Descobri. Hã? O leite, quando eles passam mal, geralmente, né? Ai, vomitou, tá passando mal, engasgou, ou até mesmo quando acontece, que a gente sabe, infelizmente, de algumas pessoas colocarem veneno em comida para gato, para cachorro. E aí as pessoas falam assim: quer saber? Vou dar o leite, porque o leite, de repente, vai ajudar e ele não absorver. Isso é verdade? Mito ou verdade, doutora? Isso é mito. Então, continua na mesma questão deles não terem mais tantas enzimas assim para digerir o leite e, infelizmente, em caso de envenenamento, o leite ele não vai resolver. Então, a gente precisa sempre que o animal, você tiver alguma suspeita, não somente envenenamento forçado, mas uma planta, lamber um animal peçonhento, o pessoal que mora numa região mais rural, né? Então, sempre se o animal te começar com vômito, diarreia, tá tremendo, chega a desmaiar, enfim, você tá com falta de ar, tá com dificuldade para respiração, qualquer coisa diferente, você já corre e procura um médico veterinário, um hospital da sua confiança. Porque dificilmente você vai conseguir resolver em casa. E o leite, ele é totalmente mito, ele não vai solucionar o envenenamento em casa. Pode até piorar, de repente, né, Pode doutora? até piorar, depende do que o animal ingeriu, pode até agravar aquele quadro. Meu Deus. Vamos para uma outra explorar. pergunta. Aqui, ó. Gatos devem caçar para ter uma dieta natural, doutora? É mito, a gente só vai falar de mitos quase, né? Mas infelizmente é um mito. Por quê? A gente tem que evitar que ele tenha acesso à rua sem um controle. Né? Porque senão ele pode se envenenar, ele pode brigar contra os animais, ele pode contrair alguma doença, ele atropelado, pode ser atropelado, ele pode fugir, né? Ele pode sumir, pode ser roubado, enfim. Então a gente tem que evitar o acesso dos felinos à rua. O importante é que eles fiquem dentro da sua residência ou da sua casa, do seu quintal, algo telado, né? E aí o gato, ele é caçador. E o que a gente pode fazer, né? Colocar o alimento dele em locais diferentes, procurar aquelas caixas que você consegue fazer a gatificação da sua casa para que ele possa escalar, para que ele possa andar pela casa, caçar, entre aspas, com a sua comidinha separada, né? Com um snack, por exemplo, que você pode brincar com ele, um laser que você vai fazer a brincadeira com ele e termina num petisco, por exemplo, é uma forma de caçar também. Uma varinha, né? Aquelas varinhas de gato, você tá ali brincando, ele tá caçando, e aí você termina a brincadeira, ele vai capturar a presa, vai brincar. Então, acho que a gente tem formas de fazer o animal caçar sem que efetivamente ele saia pra rua. Isso cabe para os cães também? Alguns cães caçador, alguma coisa assim? Serve também, a gente até trouxe Esse aqui aqui? algumas coisinhas, Ah, isso por exemplo, é uma legal. bolinha. Boa. Essa bolinha, você pode pôr ração dentro. Pode? Pode. O que será que tem aqui? Tem comida, será, tia? Olha, Manu já ficou esperta. Pode pôr ração, como é esse exemplo que eu trouxe, ou você pode colocar um petisco também. E aí você abre um pouquinho ela e conforme eles vão batendo, a Vai ração saindo, vai caindo e ele aham. vai comendo.
Então, Demais. também acaba sendo uma forma de caçar e também de você controlar a ansiedade, né? Controlar a alimentação, se ele come muito rápido, se ele é muito guloso, tem uma tendência a engordar, né? Você pode fazer esse tipo de brincadeira que não deixa de ser uma caça, mas é uma coisa controlada. E o bom dessa raça é que você brinca 3 vezes já para. Já para. Já desiste, fala cansei. Já não conseguem Não respirar consegue muito bem, mais, né? é impressionante. Joga 3 vezes já parou. É. Ótimo. Bem lembrado Eles que são não é uma ótimos. raça para você fazer grandes exercícios, exatamente, isso é ou importante. uma corrida, ou Não brincar gosta. de forma muito exaustiva. Tem que tomar bastante cuidado. E doutora, é uma pergunta, né? Pode ser até mito e verdade também, mas quando tem cachorros, por exemplo, que são braquicefálicos ou os pequenininhos, por exemplo, eu tenho uma Shih Tzu que ela é a menorzinha de casa, ela afoga muito fácil. Daí a gente teve que mudar o bebedouro dela para aquele pequenininho. Isso é importante também, doutora? E é perigoso, de repente, ela beber daquelas tigelonas, por exemplo? É importante sim, porque eles têm, como você falou, eles são braquicefálicos. Então ele tem o narizinho bem coladinho, já tem uma certa dificuldade para respirar naturalmente. Então qualquer coisa que deixe ele ansioso, que brincou muito, ou na hora de tomar uma água, ela pode enfiar toda a boquinha dela e acabar entrando até água pelo nariz. Vai ser desconfortável, ela não vai se sentir bem. Então, o bebedouro, sempre que ele vai descendo um pouquinho a água, que ele fica sempre fresquinho ali com pouca água, é o ideal. Até para não ficar molhando, no caso da sua, E fica todo o pelinho, fedido, né? E aí sai pingando a casa toda, né? Tem essa. Exatamente. Então, tem que tomar esse cuidado também. Boa. Perguntinha de WhatsApp. Faz pra gente, Léo. Foca Vamos pra ver gente. aqui, ó. Simone Belo Horizonte, que linda, gente. Boa tarde. Ela ama batata doce. Faz algum mal? Ai, polêmica. Polêmica. E aí, O doutora? carboidrato, e agora? Ele, danado. Não faz nenhum tipo de mal, você pode dar, mas vamos tomar cuidado com a quantidade, né? Então, primeiro, você vai cozinhar batata doce, você vai cozinhar sem sal, sem tempero, cebola, alho, que é uma coisa muito comum pra gente e é extremamente tóxica pra ele. Isso é importante falar, né, doutora? Então, a cebola e o alho, principalmente. Faz parte do nosso dia a dia, Sim, né? sim. Cozinhar os alimentos já com uma cebola, um alho picadinho, fica bem gostoso, mas pra eles não. Então por isso que a gente não pode dar o nosso resto de comida pra eles, porque tá temperado, né? Então sal também não, você vai cozinhar só ali na água e vai dar um pedacinho pra ele. Cuidado, o animal já tá gordinho, aí você tá dando a ração e tá dando mais um carboidrato. Então tem que sempre ter algo bem balanceado. Ah, realmente, é só um petisco, é só um pedacinho de manhã, de tarde, enfim. Ok, não tem problema. Mas sempre tomar cuidado com o estado de saúde deles e o que você está dando. É um Muito prato de batata doce? Só um tem pedaço. que ver o É só um tamanho da pedacinho, parada, né? pedacinho. Tudo em equilíbrio pode, né, doutora? Exatamente. Maravilhoso. Muito lindo, cara. Eu adorei esse mitos e verdades, foi Ah, foi legal, muito legal. porque, né? Também achei, Eu acho muito que todo bom. mundo tem dúvida de várias coisas. Você de casa, se tem mais, a gente falou de gatinhos, falou de cachorrinhos também. Perfeito. Então, se tem mais dúvida, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra doutora, @vetja, que tá aparecendo pra você aí, .bmp. Doutora, seja sempre bem-vinda à Muito nossa obrigada, casa, viu? viu? Obrigado, Obrigada, doutora. Léo, Foi obrigada. ótimo, adorei. Eu adorei também. Olha, Obrigada. gente. Adorei ter Fala, gente, obrigada. essa princesa, esse E agora? príncipe aqui. Agora você vai ter que Por devolver. favor, doutora, que pena. Preciso levar Devolve. embora. Ai, é assim, né, Gente, Biane? que delícia. Obrigada. São muito Coisa linda. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora. Tchau, nenê. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, Que gente. demais. É muito gostoso, né?